Olá, muito boa noite, tudo bem com vocês? É um grande prazer estar aqui nessa sexta-feira, programa Sucesso em Pauta. Eu, Alessandra Sacomani, estarei com vocês até às 21 horas. Estamos transmitindo também pela TVC Bauru, canal 13 da NET, e também pela fanpage do Facebook, Sucesso em Pauta e TVC Bauru. Gratidão por estarmos juntos mais essa semana. E hoje eu tenho a honra de entrevistar a nossa primeira dama do município de Bauru, a Lazinha Gazeta. Muito obrigada, querida, por estar aqui conosco nessa noite. É um grande prazer recebê-la. Sempre às ordens, Alessandra. Boa noite, telespectadores da TVC Bauru. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Carlos. E é um prazer também eu estar aqui com vocês nesta horinha para a gente bater um papo. Sim, vai ser esplendoroso, com certeza. Muitos assuntos nós vamos debater hoje aqui. Vai ser muito, muito bom. Mas antes de eu entrevistar a nossa querida primeira-dama, eu gostaria de falar um pouco dos nossos apoiadores, nossos queridos apoiadores que estão com o programa Sucesso em Pauta. Então vamos lá? A JAR, instalação e manutenção de ar-condicionado, tá ok? Ele cuida da qualidade do ar que você respira. Então se você precisa realmente fazer uma instalação de ar-condicionado, adquirir equipamento, fazer uma manutenção, uma limpeza, entre em contato com o João Valdecir da JAR no telefone que está no seu vídeo, porque ele é uma pessoa muito especial, muito capacitada e realmente o serviço dele é ótimo, tá ok? Então, o João Valdecir da JAR, instalação e manutenção de ar-condicionado, sempre cuidando da qualidade do ar que você respira. Aí nós temos também o Espaço Milagueses, que são as meninas que me arrumam toda sexta-feira. Gratidão, queridas, por estarem aí ao vivo também nos assistindo. Um abraço aí para a Mila, para a Silvana, para a Mari, para a Suzy, enfim, para todas elas que realmente dão aquele up toda sexta-feira. Você quer ficar mais bonita, ficar mais bela? Entre em contato com a Mila Guedes também no telefone que está no seu vídeo. Agenda um horário com ela para você conversar, ver alguma coisa de química, tratamento de beleza, manicure, pedicure, enfim, tudo que você necessita nessa área de beleza, a Mila com certeza vai te atender e muito bem, tá ok? E nós temos também o Dr. Enques, que é um dentista maravilhoso, ok? Que ele cuida realmente do nosso sorriso. Então, se você está com um problema de sorrir, ou está com uma dor, algum problema dentário, entre em contato com o Dr. Enques, que ele é um dentista ótimo, certo? Ele também faz toda essa parte de ortodontia, clareamento, próteses, implantes, cirurgias em geral. Então, é uma pessoa maravilhosa, muito capacitada também. Inclusive, já esteve aqui no programa, já entrevistamos ele. Tem um case de sucesso de empreendedorismo maravilhoso, tá ok? Então, entre em contato com ele também, o telefone está no seu vídeo, agende um horário para fazer uma avaliação dentária e você vai adorar, porque o Dr. Enques realmente é uma pessoa muito especial, tá ok? E nós temos o mais novo aí, apoiador, que é a Digital Contabilidade. A Digital Contabilidade é comandada pela Sônia Miranda, lá de Brotas, que é uma pessoa muito bacana, muito maravilhosa. Eles trabalham há mais de 30 anos com contabilidade empresarial, todas as empresas aí, lucro real, lucro presumido, MEI, limitada ME, enfim, tudo que você necessita, inclusive na área de departamento pessoal, na área de recuperação de ICMS e tudo mais, impostos, também você pode entrar em contato com a Sônia, com o pessoal da Digital Contabilidade. O telefone também está no seu vídeo e tem uma novidade muito importante dessa empresa, que eles estão agora com o plano de contabilidade digital, online. Então, você não precisa estar presente para enviar os seus documentos contábeis, você envia tudo por e-mail ou então pelo link que ela vai te mandar, ou seja, é uma praticidade muito grande. Você pode entrar em contato com a Sônia, com as meninas lá do escritório, para você ver essa nova modalidade que realmente vai trazer uma simplicidade e uma segurança para vocês, ok? Inclusive com uma redução da mensalidade, por conta da redução da burocracia de levar papéis entre o escritório e o cliente. Então dá uma conversadinha com a Sônia, com o pessoal lá, que você vai gostar muito do trabalho delas. Joia, meus queridos? Então vamos lá, vamos conversar com a nossa querida Lazinha Gazeta aqui. Já estive conversando com ela, gente, eu vou até comentar, hein? Já estive conversando com ela essa semana lá na prefeitura, mas foi uma benção, quase nós ficamos o dia inteiro conversando, né? Foi muito gostoso. Nossa, foi muito bom, tivemos assim um bate-papo muito descontraído e eu falei, olha, com certeza na nossa entrevista então vai ser show, porque tem muita coisa boa para nós falarmos aqui hoje. Vamos lá então, minha querida? Sim, claro. Maravilha. A Lazinha, só apresentar um pouco, ela é presidente do Fundo Social de Solidariedade, que ela vai comentar.
Ela é coautora do livro Mulheres Transformadoras, que inclusive o lançamento do livro foi essa semana, né? Semana passada, né? Na Empório Cultural, foi um evento muito bacana. Então nós vamos falar um pouco de tudo isso daí hoje. Então, minha querida, vamos lá. Comente um pouco sobre a sua história, sua origem, trajetória. Vamos lá, os nossos telespectadores. Bom, parte da minha história está mesmo nesse livro Mulheres Transformadoras. Eu acho que muita gente não conhece, né, qual é a origem da esposa do prefeito. Sim. Como toda a pessoa, o ser humano, vem de uma família, que diga-se de passagem, uma família bastante humilde. Certo. Eu sou natural de Ubirajara, uma cidade muito pequenininha, mas muito querida, aqui próxima de Bauru, né? Entre Duartina e Marília. Uma cidade pequenininha mesmo, de 3.000 habitantes. Ela sempre ficou nessa média de habitantes, então assim, conforme as pessoas estão indo, outras estão nascendo. E eu passei uma parte da minha vida no sítio. Certo. Eu sou da década de 60 e no sítio era aquela vida de sítio, né? Sem iluminação, sem água encanada. Minha mãe teve 6 filhos. Olha só. Assim, uma vida bastante dura. De lavar roupa na mina, de buscar lenha para alimentar o fogão de lenha, para fazer comida, para esquentar água para os filhos. E aquela história, conforme a gente ia crescendo, a gente ia ajudando a cuidar dos mais novos. Porque no sítio a gente tirava todo o sustento da família. Então assim, meu pai trabalhava muito de sol a sol. A minha mãe nunca foi para a roça, na verdade. Mas assim, sempre cuidou dos filhos, porque na verdade a gente éramos, até eu morar no sítio, nós éramos em 5, porque aí teve uma que nasceu e logo a gente já foi para a cidade. Mas assim, uma vida muito simples e tudo que minha família conquistou foi do suor da família mesmo, do suor do rosto dos meus pais e da gente, porque a gente trabalhou muito cedo no sítio. Ah, imagino. Muito cedo, porque assim, uma família grande, todo mundo se ajudava. E eu tenho partes da minha história que eu me lembro de eu chegar da escola e já correr para o rancho de bicho da seda para ajudar a alimentar. Então assim, nós trabalhamos muito, eu e meus irmãos, desde muito cedo. Então a vida no sítio é muito boa, é saudável, porque a gente tira tudo do sítio, porém ela é muito trabalhosa. Imagino, imagino. E com o tempo, com o trabalho, meu pai foi adquirindo as coisas aos poucos. Aí conseguiu, dentre essas aquisições, uma casa na cidade. Para nós foi uma felicidade ímpar. Imagina, para a cidade. Nossa. Era tão caipira que não sabia abrir a janela basculante da casa que meu pai comprou. Mas assim, assim, foi uma felicidade na família, porque para a gente estudar, a gente andava 4 quilômetros a pé para ir e para voltar. Eu, meus irmãos e meus primos, porque como uma parte do sítio meu pai recebeu de herança do meu avô, então a família, os tios ficou e os primos, assim, tudo muito próximo. E a gente não tinha ônibus que passava e deixava na porta de casa, não. E se quisesse estudar, tinha que encarar mesmo. E uma coisa que meu pai nunca deixou é filho sem estudar. Então é aquele velho ditado, a única coisa que ninguém tira da gente é aquilo que a gente adquiriu. E é um ditado muito verdadeiro. Olha, gente, 4 quilômetros, pensa, muitas vezes nós estamos de carro, tudo ainda reclamamos, né? E olha aí, o esforço, né, a dedicação, nossa, isso é muito louvável. E ainda, hoje é uma estrada asfaltada, né? Certo. Hoje passa uma via que liga Alvilândia e Marília, mas na época que eu morei no sítio, era inclusive estrada em terra. Então assim, mas assim, eu não reclamo da minha vida, de jeito nenhum, Alessandra, porque assim, tudo é um aprendizado. Sim. E tudo a gente aprende a valorizar. A gente aprende a valorizar as pessoas, os valores, saber que a gente precisa respeitar o próximo, com certeza, que as coisas não giram ao nosso entorno. Isso. Então, assim, foi um aprendizado muito grande. A gente vive aprendendo todo dia, né? Mas eu comecei bem de cedo, viu? Bem de pequenininha. E aí você, como que foi essa trajetória? Quanto tempo você ficou em Ubirajara? Depois como que você veio para Bauru? Conta um pouquinho. Então, até meus 12 anos eu morei no sítio, a gente estudou, né, as séries que normal todo mundo segue. Uhum. Eu estudei até o 2º ano do ensino médio em Ubirajara e depois eu fui estudar em Duartina.
A gente tinha uma lotação de van e eu fiz o magistério com especialização em pré. Então eu fiz o magistério também, porque é aquilo, meu pai sempre fez um sacrifício para que os filhos estudassem. A minha irmã mais velha, por exemplo, como não tinha o magistério em Duartina, ele levava ela 3 vezes por semana para Santa Cruz do Rio Pardo. Nossa, e ficava dormindo dentro do carro para que ela pudesse estudar e para que ela pudesse ter, né, um diploma. Aí eu me formei, eu era ainda muito nova, eu tinha 17 para 18 anos, dei aulas eventuais em Birajara, como minhas irmãs também. Nesse meio tempo eu trabalhei, vendi Avon, fui telefonista, fui mensageira de buscar as pessoas para atender telefone no posto telefônico da cidade, porque poucas pessoas só tinham telefone naquela época. Sim. E aí me formei, dei aula e tal. E assim, a minha vontade sempre era morar fora, porque é aquilo que eu digo, caipira quer sempre ir para uma cidade grande. Conhecer coisas novas, tudo, né? E aí apareceu um primo, na verdade a gente fala que é primo, mas não é. A família do meu pai criou esse senhor. Uhum. Eu não sei qual foi o motivo, que eu não sei bem a história, mas ele acabou convivendo com os meus pais uma grande parte da vida dele. E ele virou gerente do banco de uma das agências do Bradesco em São Paulo. E assim, pensa no anjo que caiu do céu. Ele apareceu na minha casa depois de muitos anos, eu já estava formada, dando aula, e ele disse que o Bradesco estava, ó, merchandise. Vamos lá. E o Bradesco estava contratando. Eu na mesma hora, lógico que eu já, né, me ofereci. Sim. Meu pai só deu uma olhada assim para mim do lado, né, porque antigamente bastava olhar. Mas sim, as coisas foram fluindo e eu acabei indo para São Paulo. Morei na casa dele, já cheguei com o emprego arrumado, morei por um tempo junto com a família e depois a gente vai conquistando amigos, laços. Sim. Fui para um pensionato do banco, depois montei um apartamento e fiquei em São Paulo 3 anos. Nesse meio de 3 a 4 anos, quase 4 anos. Nesse meio tempo eu iniciei a faculdade de pedagogia na Campos Sales. Sim. Eu não fiquei só trabalhando, tudo com muito sacrifício, porque a gente vai para São Paulo, não tem carro, é ônibus, etc. Aquilo que todo mundo sabe. Uhum. E entrei como moça Bradesco, que na época, eu não sei qual é o nome, hoje não existe mais, é um cargo que não existe mais. Certo. Recepcionando os clientes. E depois passei, inclusive, a ser subchefe de abertura de contas. Então, foi assim, uma época de muito aprendizado mesmo. Que ótimo. E aí, assim, a pessoa fala, que vai para lá, vai voltar com o diploma na mão. Eu não voltei com o diploma na mão. Eu voltei com o diploma mesmo, de aprendizado. Porque cidade pequena tem essas coisinhas, né? Com aprendizado, estava fazendo uma faculdade e eu só voltei porque eu prestei o Nesp e entrei aqui. Aí eu quis fazer a transferência e não tinha vaga em Bauru, tinha vaga em Ibitinga. E eu não quis ir embora para Ibitinga. Certo. E aí já comecei a fazer o Nesp. Fiz o Nesp, passei no vestibular do Nesp, na verdade, sim, né? Sim. Trabalhava durante o dia e estudava à noite. E foi nesse meio tempo aí que eu conheci meu querido marido. Ai, que maravilha, olha aí. Que joia! O Gazeta já era aqui de Bauru ou não? O Gazeta veio para cá muito novinho. Ah, é? Né? Porque o pai dele também era gerente do Banco Bradesco. Eles mudaram alguns momentos da vida, mas ele era muito pequenininho. A família da minha sogra é toda aqui. Nasceram e cresceram pela rede ferroviária, porque o pai dela era contador da rede ferroviária. Certo. E aí ele veio muito pequeno para cá, com 7 anos, estudou no Prevê e seguiu a vida dele. Chegou lá na Unesp e encontrei ele. Ai, que maravilha. Realmente. E casei. Tá vendo? As coisas realmente nada são por acaso, né? Eu acredito que tudo já tem um caminho já mais ou menos esquematizado e vão trilhando os caminhos até a gente ir concretizando as coisas. Eu creio que a gente, a partir do momento que a gente nasce, eu acho que a gente já tem mesmo um caminho a trilhar e Deus vai colocando as coisas na vida da gente. Verdade, né? Verdade. Vai colocando e as coisas vão acontecendo. Nossa, que joia! Então, e você me contou lá na prefeitura que você é bióloga, né? Sou bióloga. Olha que legal, hein, gente? Bióloga, olha que linda. E você já trabalhou nessa área como bióloga? Muitos anos, trabalhei 10 anos. Assim, quando eu estava em Bauru, antes do meu marido ser secretário de meio ambiente, quando eu estava ainda fazendo faculdade, eu trabalhava durante o dia, mas todas as oportunidades que apareciam na área de meio ambiente, eu participava. E num dado momento, a Fundação SOS Mata Atlântica veio para Bauru fazer alguns projetos, realizar nos projetos,
e o meu então namorado, que era o secretário do Meio Ambiente Gazeta, Sim. recebeu a instituição. E eu trabalhei como voluntária na Fundação SOS Mata Atlântica nos projetos aqui em Bauru. E a partir daí eu me ingressei na área de biologia. E nesse meio tempo nós fundamos junto, eu, Gazeta, alguns professores da Unesp e o Rodrigo, fundamos o Vidágua. O Vidágua é fundado por mim, pelo Gazeta e pelo Rodrigo. Ainda está funcionando o Vidágua? Ele ainda existem alguns projetos, porém, depois que nós voltamos da SOS, a gente afastou um pouco, porque a gente não consegue conciliar. E agora, nesse momento, menos ainda, porque a gente não pode estar ligado a nenhuma ONG. Sim, sim. Mas eu trabalhei 10 anos na Fundação SOS Mata Atlântica, fui embora trabalhar no Vale do Ribeira, no lugar mais preservado do mundo, lindo, maravilhoso. É lindo mesmo, gente. É maravilhoso. Lá eu trabalhei diretamente com o meio ambiente, diretamente junto à Mata Atlântica, ao estuário, e foi assim um aprendizado gigantesco. Meu marido também foi, ele foi pela uma ONG, Instituto Socioambiental, fazendo georreferenciamento de todos os lixões lá do Vale do Ribeira, isso tem tudo documentado. Depois ele começou a trabalhar comigo no SOS Mata Atlântica, e quando a gente foi, nós determinamos na nossa vida de recém-casado. Nós vamos, isso é um aprendizado pra gente, a gente vai ficar 10 anos trabalhando fora da nossa área. Foi cravado 10 anos. Em 2007, a gente voltava, tá? Porque a Ana Luísa teve um momento da nossa vida também bem doído, porque eu a engravidei no Vale do Ribeira e eu não tinha como deixar minha filha lá, com pessoas que eu não conhecia tão bem. Quantos filhos vocês têm? Só uma, Ana Luísa, É. que hoje ela tem 21 anos. Ai, que linda. E aí, quando ela era muito criança, ainda muito bebê, a gente deixava ela em Bauru com a minha sogra. Nossa. E era todo final de semana ir e vir. Voltar. Eu acho que nessas estradas eu chorei muito, porque toda vez que eu passava nos postos, o mínimo que a pessoa pensava é que a gente estava brigando, porque para esses dois acho que só vive brigando. Porque eu ia chorando toda vez que eu deixava na Luísa. Ele chegava lá, eu chorava. Mas assim, tudo isso é um aprendizado, a gente não consegue nada sem sacrifício. Verdade. Foi também, minha filha ficou aqui, depois eu levei, depois a gente ia e voltava, e estamos aqui hoje. Então, foi Ela está assim. em Bauru hoje. A minha filha, sim, ela prestou já vestibular, inclusive para medicina, que eu acho que a hora que sai da universidade, a primeira coisa que eles pensam é medicina. Aí viajei para São Paulo, fui para o Paraná com ela, ficou na lista de espera da FAMEMA, uma dádiva, primeiro vestibular, mas não quis. Quis psicologia e eu achei ótimo. Tá certo. Porque está fazendo psicologia em universidade, daqui de Bauru, está do meu lado. Ai, que bom. A gente está acompanhando e está aqui, graças a Deus. Ai, que maravilha. E o Gazeta eu conheci na Unesp, nessas, né, de universitário. Um dia a gente ficou junto e estamos aqui até hoje. Olha só. Então, Nossa. E ele fez. Ele estudava na Unesp também. Que curso que ele fazia na Unesp? Biologia também. Biologia também. Gazeta é biólogo. Tá, entendi. Então, só que assim, eu entrei primeiro e ele depois entrou. A gente tinha uma diferença de um ano. Eu entrei no ano, ele entrou no outro. Certo. Porém, como eu trabalhava, algumas matérias eu não consegui pegar. Então, assim, naquela época eu acho que até agora, a gente escolhia as matérias Sim. que a gente queria fazer no semestre, porque é Sim. semestral. Isso. E ele se formou primeiro que eu e 6 meses depois eu me formei. Entendi. Mas nós dois somos biólogos. Olha que maravilha. E atualmente, assim, você não, nesse período de lá para cá, você nunca mais trabalhou nessa área de bióloga, nunca mais mexeu com isso? Eu trabalhei com bióloga até o meu marido ser eleito. Tá. Então, assim, eu fui secretária de meio ambiente, trabalhando não como bióloga, mas envolvida com a parte ambiental. Certo. Criando leis dentro do Cisnama em Pederneiras, para implantar o Cisnama, criando legislações para que a área em Pederneiras, né, fosse devidamente implantada. Então, eu trabalhei em Pederneiras quase 10 anos, passei por 2 administrações. E em 2007 eu fui chamada para assumir a Secretaria de Meio Ambiente aqui. Aí eu fiquei na Secretaria de Meio Ambiente como secretária por quase 2 anos,
no final da gestão do Rodrigo, só que eu não finalizei na gestão do Rodrigo. Porque quando meu marido se candidatou como prefeito, que ele vem de 25 anos, né, se candidatando a prefeito e a deputado, e como eu estava na gestão do Rodrigo, eu não deveria ficar até o final. Entendi. Porque senão que não fosse legal. Certo. Mas assim, é uma coisa assim meio que, né, estranha. Entendi. Né? Meu marido concorrendo e eu lá dentro da Secretaria do Meio Ambiente. Então, assim que ele lançou a candidatura em junho, eu pedi minha exoneração. Entendi. Para que o prefeito atual ficasse à vontade. Para que, então assim, eu não fui exonerada por ele, eu pedi minha exoneração. Para que fosse uma coisa legal, não Sim. imoral eu estar lá dentro, né? Entendi. E aí eu me afastei. E depois disso, meu marido ganhou, graças a Deus, a gente ficou muito feliz, junto com o Toninho, e eu comecei a trabalhar na área social, que é maravilhoso também. E aí nós vamos comentar agora sobre isso. Então vamos lá, a área social. Sobre o Fundo Social de Solidariedade, né? Como que aconteceu? Vamos falar um pouquinho disso daí. Quais são as ações que estão sendo executadas atualmente? Conta um pouquinho dessa trajetória para nós. Então, assim, como eu venho toda essa minha vida trabalhando, quando meu marido ganhou a eleição, eu me vi, falei, agora? Na figura de primeira-dama, que eu creio que isso já está caindo, que hoje em dia a esposa do prefeito, ela precisa sim estar do lado do marido ajudando, porque assim, ou seja, toda a família auxiliando nesse processo, da qual a comunidade confiou, e assim que ele ganhou, eu me vi, e o que fazer? Eu sou bióloga, eu não vou assumir uma Secretaria do Meio Ambiente, porém, em muitas cidades, as primeiras damas assumem a parte da Secretaria ou Departamento Social. Certo. Eu não iria fazer isso, né? A figura da primeira-dama, ela não tem remuneração, a não ser que ela assuma um cargo. Eu não quis assumir nenhum cargo por conta de salário. Tá. Então, assim, eu teria que estar ajudando meu marido de alguma forma. E eu já sabia que existiam leis, que dentro dos municípios existiam os fundos sociais de solidariedade. Em Bauru existe a lei, porém ela nunca foi, na verdade, implantada 100%. Existe uma lei, a lei, se não me engano, é de 75, ela foi criada, mas nenhuma primeira-dama, e na lei, a esposa do prefeito tem que ser a presidente do Fundo Social de Solidariedade, está lá, não foi eu que fiz. É uma lei que foi aprovada pela Câmara, aí eu comecei a buscar informações, eu falei, achei meu nicho. Aí fui procurar saber se tinha conselho constituído, né, porque um Fundo Social de Solidariedade, ele precisa ser tratado com diversos segmentos. Aí fui ver se tinha o conselho ou não formalizado, o conselho nunca foi formalizado, porém, ele era citado em lei. Aí fiz diversas reuniões, criamos o conselho, as pessoas foram dadas postas através de um decreto. O conselho do Fundo Social de Solidariedade, ele é composto por 13 membros titulares e 13 membros suplentes, que são associações de moradores, entidades assistenciais, duas vagas dos órgãos governamentais, no caso a prefeitura e outros órgãos do estado, entidades assistenciais, acho que eu já falei, e segmentos religiosos, defesa civil e eu como presidente. A figura da presidente, Lazinha, eu estou presidente porque a lei me dá essa autorização. Entendi. Não sou eu que imponho, que faço essa imposição. Mas olha que interessante isso daí, que nem, por exemplo, quando eu estive conversando com você na prefeitura, eu acredito, assim como eu, tem muitas pessoas que não sabem como funciona essa dinâmica do fundo. Eu mesmo não tinha noção da amplitude disso daí, do trabalho maravilhoso que é. Fiquei encantada aquele dia. Eu falei, nossa, vai ser muito bom a gente comentar com o pessoal saber como funciona essa maravilha. E aí, tudo o que é definido no fundo, tudo o que vem para o fundo, o que nós vamos definir de projetos, ações, etc., passa por esse conselho. Nós temos um conselho, nós temos reuniões ordinárias e extraordinárias, se for necessário. Nos primeiros anos, nós nos reuníamos todos os meses. Aí a gente, por conta da tecnologia, a gente viu que a gente poderia encontrar uma alternativa para que não tirasse as pessoas das suas obrigações
para fazer reuniões. E aí começamos a nos reunir bimensalmente e agora a gente está nos reunindo semestralmente. Porém, existem as reuniões extraordinárias, se for necessário a gente chama. Então, assim, tem tudo uma ata, tem toda uma reunião, existe uma assinatura como qualquer conselho. E tudo o que a gente for fazer é decidido por esses membros titulares. Eles precisam dar o seu voto, ou sim ou não. Então, tudo o que nós temos hoje pelo Fundo Social de Solidariedade, não sou eu, Lazinha, que faço sozinha. Eu sou a presidente do fundo, eu coordeno as reuniões, eu determino a pauta, porém, eu tenho um corpo de membros titulares de diversos segmentos da sociedade me amparando. E eu queria chamar a atenção também nesse momento, sim, porque assim, na lei não tem a figura da esposa do vice, e nós criamos que a esposa do vice seria vice-presidente do conselho. Porque como o Gazeta e o Toninho trabalham muito aliado, eu não iria deixar a minha querida amiga Rose Jimenez. Sim. Então a gente trabalha muito. Uma que ela já tem um conhecimento na área social gigantesca. Verdade. Porque ela assim, ela é representante de clube de serviços, né? No caso do Lions. E a Rosângela Jimenez há muitos anos, eu não sei exatamente que momento, mas eles coordenavam e coordenam hoje não mais, porque ela precisou sair da diretoria, creches conveniadas nas áreas, nos bairros mais necessitados do nosso município. Nossa. Então assim, ela já tinha também uma bagagem. Então a gente trabalha muito alinhado nessa questão do Fundo Social de Solidariedade. E os projetos foram acontecendo, Alessandra. Maravilha. Foram acontecendo, né? Doações de alimento, eu não preciso nem ir mais atrás, graças a Deus. A gente tem uma credibilidade e a gente recebe todos os eventos que tem, assim, eventos gratuitos, vem alimento de doação para mim. Aí você vai falar assim, mas o que você faz com tudo isso? No próximo bloco, nós vamos fazer um intervalinho agora de 2 minutinhos. E no próximo bloco você vai continuar contando essa maravilha do Fundo Social. E depois nós vamos falar também sobre o livro Mulheres Transformadoras, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí. Artfil, há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com excelência em confecções de uniformes profissionais, camisetas personalizadas e camisas sociais. Trabalhamos com equipamento próprio de última geração e com profissionais altamente qualificados. Qualidade, pontualidade, respeito e satisfação garantida é o que oferecemos. Artfil, qualidade é a nossa prioridade. Acesse o nosso site artfil.com.br. Olá pessoal, eu sou Wilson Carlos Lopes, sejam muito bem-vindos ao Falando Direito. A dica do Falando Direito de hoje é sobre direito do consumidor. O consumidor que adquire produto ou contrata serviço pela internet pode exercer o seu direito de arrependimento no prazo de 7 dias. O prazo de 7 dias se inicia a partir do recebimento do produto ou da assinatura do contrato da prestação do serviço. Lembrando que os valores pagos para a aquisição do produto ou prestação do serviço devem ser devolvidos corrigidos monetariamente ao consumidor de imediato. Obrigado, até a próxima. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom.
Pode. Olá, meus queridos, tudo bem? Voltamos. Segundo bloco do programa Sucesso em Pauta pela TVC Bauru, canal 3 da NET. E também transmitido ao vivo pelo Facebook, pelas fanpages da TVC e fanpage Sucesso em Pauta. Estou hoje aqui com minha querida Lazinha Gazeta, que é a primeira dama, esposa do nosso querido prefeito, né? Está contando hoje sobre a trajetória dela, sobre o Fundo Social de Solidariedade. Já no primeiro bloco tivemos assim um papo muito bom e agora até as 9 horas vamos continuar, que tem muito assunto para contar ainda, assunto top. Ela estava comentando sobre o Fundo Social, então por gentileza, minha querida, vamos lá, conta um pouquinho mais sobre os nossos telespectadores aí. Então, e aí o fundo ele passou a existir, né, de uma lei, por força de uma lei, e hoje nós temos várias ações acontecendo no município. Certo. E muito interessante, ações e programas. No primeiro ano, eu como presidente do Fundo Social de Solidariedade fui buscar projetos em parceria com o governo do estado, então a gente tem hoje no nosso município de projetos, vamos lá, que estão em plena atividade, projetos de geração e renda de forma rápida. Então nós temos a padaria artesanal, que já formou vários grupos e a cada trimestre a gente forma em torno de 30 a 40 pessoas. Que beleza. Nós temos a Escola da Moda, que é corte, costura, modelagem, que também está já no governo há 2 anos. No primeiro ano eu escrevi o projeto veio e já está totalmente implantado, que são máquinas industriais reta, máquina overlock e máquina galoneira. Eles aprendem a modelar, a fazer o molde e aprendem a fazer a costura, a confeccionar a roupa. Também dentro da Escola da Moda tem um projeto que é linkado à Escola da Moda, que chama Costurando o Futuro, que também veio uma parte em maquinário. E esse Costurando o Futuro, a gente produz uma parte de uniformes para creches conveniadas, porque as creches conveniadas, elas recebem subvenção do município, porém para elas sobreviverem, elas precisam buscar recurso, onde eles fazem rifa, fazem N coisas, pastelada, pizza e tal, para que eles possam sobreviver. E esse Costurando o Futuro, essas mulheres que foram capacitadas, num dado momento, elas entram fazendo os uniformes para a gente entregar para algumas creches. Olha que beleza! E que tipo de modelagem, assim, normalmente elas Toda. aprendem? Toda? Verdade. Vestido, blusa, calça, faz toda a modelagem. É um corte de costura para que as pessoas aprendam a costurar qualquer peça. Nossa, que interessante. É bem interessante mesmo. Muito bom, gente. Tem a Escola da Beleza. A Escola da Beleza nós trouxemos também, porém dentro da grade da prefeitura eu não consegui um profissional que tivesse essa expertise. E aí eu fiz uma parceria com a Igreja Santa Rita. Então assim, e todas as pessoas provenientes que vão para esses cursos têm que ser provenientes dos CRAS. Nós temos 8 territórios de CRAS no nosso município e quem indica essas pessoas são as assistentes sociais do CRAS. Só explica para o pessoal o que é o CRAS. O CRAS é o Centro de Referência da Assistência Social do município. Tá. Eles estão localizados em bairros periféricos e as pessoas que precisam, por exemplo, de auxílio Bolsa Família, que ela não sabe como buscar isso, ela vai até os CRAS, as assistentes sociais vão passar por uma entrevista e faz as indicações. E nos CRAS, essas pessoas que querem se ingressarem no mercado de trabalho ou aprender alguma profissão de forma rápida, os CRAS indicam através desses cursos profissionalizantes. E eles estão nos bairros periféricos do município, são tocados, né, por assistentes sociais, psicólogos, né, por toda uma equipe de profissional que tem a possibilidade de dar ao acompanhamento dessa família, e inclusive a assistente social dos CRAS encaminha na necessidade para a saúde. No caso do remédio em casa, que tem pela prefeitura, né, que o prefeito implantou. No caso do médico em casa, que a pessoa é acamada, o médico precisa ir lá toda semana. Então, através do CRAS é encaminhado essas pessoas. E os cursos profissionalizantes também. E hoje o Fundo Social de Solidariedade tem esses projetos em atividade, em plena atividade, e a gente realiza também algumas ações no município. Por exemplo,
Nós coordenamos o JORI, que é os Jogos Regionais dos Idosos, Olha que legal. valorizando os nossos idosos. Sim. Todo ano tem. São 10 modalidades e eles são regionais. Esse ano já aconteceu em Lençóis Paulista. Então, assim, a gente viabiliza a ida desses idosos para lá e lá eles participam. E esse ano, por sinal, nós temos uma senhora que ganhou no tênis, que vai concorrer a nível de estado. Então, assim, os ganhadores, o primeiro lugar do regional concorre a nível de estado. O ano passado a gente conseguiu também na natação e no atletismo. Nossa, então que é beleza. muito interessante. Olha. É muito, porque assim, na verdade a nossa população está envelhecendo. Sim. E eles precisam envelhecer com saúde. Sim. E eles precisam ser valorizados dentro da família, né? E Verdade. eles são valorizados. Olha que maravilha. Uma não? coisa muito interessante é o Miss e Mister Terceira Idade, que também é coordenado pelo Fundo Social de Solidariedade. É um evento de glamour, mas é um evento de autoestima. Já teve esse ano? Já. O Miss e Mister já teve. Tá. Então, assim, a família, ela vai e vê que a mãe está bem, que a mãe não está acamada, que a mãe ou o pai não estão acamados. Entendi. E vão lá, né, para acompanhar, mas é muito interessante. E o casamento comunitário, que a gente também faz pelo fundo. O casamento comunitário, assim, a noiva, mesmo ela já tá casada, morando com a pessoa, ela tem que ter 5 anos de união e também para casar precisa passar por esses critérios do CRAS. Certo. Precisa ter número de identificação social, tem que ter até 2 salários mínimos, precisa ter união estável. E o que é o casamento comunitário? É um evento de glamour? Sim. Porque toda noiva quer casar. Sim. De branco, véu, Sim, grinalda, ter tudo. festa, tá. Sim. Mas o objetivo principal do casamento comunitário, essas pessoas que não conseguiram se viabilizar civilmente, é através da parceria com os cartórios. Veja, os projetos do fundo são gratuitos, é tudo feito em parceria. Atenção, amigos, Aê. empresários, obrigada. E a gente precisa muito estar com vocês, Sim. porque ninguém faz nada sozinho. Sim. E todos esses projetos são feitos em parcerias. Inclusive, Maravilha. os cartórios viabilizam a documentação civil gratuitamente, os 2 cartórios da nossa cidade. Aí sem contar buffet, sem contar DJ, sem contar o vestido de noiva. Minha amiga Célia Noivas Ai, a Célia Noivas é ótima. é um anjo. Verdade. É Deus que colocou essa mulher na terra. Eu aluguei meu vestido com ela, foi o primeiro aluguel quando eu casei. Ela assim, você Ótimo. pensa o quanto que é um aluguel de noiva. Ela dá para as 33 noivas. O vestido e o do marido também. Tudo. Até o sapato. Olha. Então, assim, olha, a Célia ajuda muito a gente, não só a Célia, a gente tem muitos parceiros, mas eu gosto de falar com a Célia, porque quem tem filhas, quem já casou, sabe o quanto que custa um vestido. Verdade. E a Célia dá para 33, esse ano nós temos 33, ano passado eram 30. Nosso amigo do Buffet Mantovani, querido Fernando. A Fernanda também é ótimo. É. Aquele salão maravilhoso. Então, assim, tudo lindo para elas. Não é porque é um casamento comunitário social que a gente faz de qualquer jeito, não. Tem que fazer... É tudo muito bonito. Nossa, que lindo. E também pelo Fundo Social de Solidariedade tem a campanha do agasalho, que a gente começa lá em maio, Sim. em abril, para a hora que chegar o inverno a gente já consiga ter atendido todo mundo, as entidades assistenciais, as associações de moradores. Então são vários projetos e ações que a gente realiza pelo fundo. Lembrando que eu estou presidente do fundo e não faço nada sozinho. Se eu não tiver os empresários junto comigo, Sim. se eu não tiver os conselheiros junto comigo, se eu não tiver minha amiga Rose Jimenez comigo e se eu não tiver os profissionais das SEBs que nos amparam na parte profissional, a gente não conseguiria fazer. Eu sempre falo, juntos nós somos mais fortes. Com Eu certeza. sempre falo, nós não somos sozinhos no mundo. E ninguém Impossível. faz nada sozinho. Sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Com certeza. Então, quando um dá a mão pro outro, a coisa flui. Tirou da minha mão, da minha boca. Eu ia falar, a gente dá as mãos mesmo e a gente segue em frente mesmo. Verdade. Então, e aí o Fundo Social de Solidariedade, ele trabalha assim. E quantas doações de alimentos que as pessoas podem... Ai, mas a Lazinha recebe bastante doação. Recebo. O que acontece com esses alimentos? Sim. Quando são eventos pequenos, eles são transformados em kit de alimentos. E aquelas famílias que elas não são atendidas pelo CRAS ainda, porque o CRAS ele atende também a questão da alimentação,
o kit gás, o kit ajudar a pagar luz. Isso tudo é através de prestação de conta com o Tribunal de Contas. Aí, como aconteceu essa recessão, a gente pegou, na época do início da administração, muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas entraram na assistência social. E quando entra na assistência social, ela passa por um crivo grande, certo, porque tudo que for dado para ela precisa prestar conta, porque é dinheiro do município, dinheiro do cidadão. E aí o que o fundo faz? Ele trabalha em caráter emergencial. Essa pessoa apareceu em algum momento e pediu ajuda. Seja na Câmara, seja no CRAS, seja na SEB, seja aí na rua quando eu encontro. Aí a gente faz o primeiro atendimento e já dá o alimento. E a ficha dela ela é encaminhada para o CRAS. A partir daí, o CRAS começa a fazer os atendimentos para que ela não receba um mês o alimento meu do fundo, o mês que vem ela não tem o que comer. Então a gente faz os atendimentos em caráter emergencial e essa família é dada continuidade via CRAS, dentro dos Centros de Referência da Assistência Social. E quando eu recebo uma quantidade muito grande, igual veio da Expo, que eu recebi 13 toneladas. Nossa, que bênção! Aí a gente passa para as assistências, as entidades assistenciais do município. Esse ano, 27 entidades assistenciais, que são aquelas que recebem subvenção ou não, as que recebem dinheiro da prefeitura já recebem uma parte de trabalho para ajudar as pessoas, né? E aí as que são as que recebem subvenção ou não, a gente faz a doação. Então esse ano no show do Luan Santana vieram 13 toneladas de alimento e 27 entidades assistenciais recebeu mais que meia tonelada em produtos iguais e idênticos e mesma quantidade a todas. Que maravilha, não? Então a gente trabalha assim, eu sempre falo assim que o povo brasileiro é um povo muito acolhedor. Muito. É um povo que ajuda. Ajuda não mesmo. É? Ajuda. Eu vejo assim, eventos que tem aqui em Bauru, tudo, falando de doar alimento, o pessoal leva, graças a Deus, ajuda, né? Graças a Deus. E a gente tem alguns eventos já que nós conseguimos num primeiro momento fazer um contato, hoje em dia a gente nem precisa mais. Olha. Então assim, as pessoas já identificaram um fundo com o trabalho social que é feito e aí pega e já repassa os alimentos para o Fundo Social de Solidariedade. E tudo isso que eu faço, cada cesta, cada kit que sai do Fundo Social de Solidariedade, a pessoa assina que recebeu. Porque mesmo não tendo dinheiro envolvido, a gente presta conta no final do ano de quantos atendimentos nós fizemos. A gente só não divulga o nome da pessoa, mas se um dia alguém quiser ver, as fichas estão lá assinadas. Certo. Porque dentro da assistência social, o nome das pessoas precisam ser preservados. Sim, né? Entendi. Mas tudo o que a gente doa, toda visita que é feita, a pessoa tem que assinar um documento que ela recebeu. Então a gente trabalha assim. E aí, eu preciso falar uma coisa. Pode falar. O Fundo Social de Solidariedade, eu, Lazinha, não tenho salário. É isso que eu ia perguntar. Eu não tenho carro, o fundo não tem carro. E tudo o que a gente faz é voluntário. A Rose Gimenez usa o carro dela, eu uso meu carrinho velho, que é minha Senic, que eu chamo de jabiraca, que cabe coisa dentro pra chuchu. E tudo feito assim. Eu uso o dinheiro do meu marido, porque eu não tenho salário, o combustível do carro, eu coloco com o dinheiro nosso da família, porque a gente não tem remuneração para fazer esse trabalho voluntário. Inclusive agora nós estamos aí com o Natal Espetacular, também feito com muita ajuda. Nós vamos colocar enfeites natalinos com garrafa PET, focando a questão social e a questão ambiental, e tudo com uma ajuda das secretarias, que é a parte de mão de obra, de cortar, pintar, etc. Cada secretário mandou e faz um rodízio com os funcionários voluntários, e a parte de adquirir tinta, adquirir a parte elétrica, tudo com os nossos queridos empresários da nossa cidade. Obrigada. Sem vocês eu não sou nada. Não somos nada. Verdade. Nossa, que maravilha. E, bom, falando dos empresários, então a iniciativa privada realmente abraçou essa causa. Graças a Deus, cada vez mais eles estão ajudando. Assim, eles já ajudam muito mesmo. Existem alguns empresários que têm o seu trabalho social, que faz isso, a gente sabe, né? Mas o Fundo Social de Solidariedade, quando faz um chamado, as portas se abrem.
Então a gente trabalha muito, muito, muito. Então, o casamento comunitário é tudo gratuito. Você imagina um casamento, quanto que se gasta? Ah, bastante. Só que eu caso 30 casais. Olha. Então, assim, é aquele gasto vezes 30. Então, assim, se a gente não tiver os nossos empresários junto com a gente não faz nada. Verdade. E no Natal também é assim. Então a gente trabalha muito alinhado. É óbvio que a gente tem aqueles que a gente bate na porta todo mês, não briguem comigo. E aproveito esse momento porque nós estamos buscando, vamos buscar junto aos empresários de Bauru a parte elétrica para o Natal espetacular. Porque é importante eu chamar a atenção, porque, senhores empresários, nós estamos dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Todos os municípios, era até 2020, foi prorrogado esse prazo. Todos os municípios terão, a partir de um ano, aí eu não sei exatamente se mudou para 2030, eu não sei exatamente, mas todos os empresários e órgãos públicos precisarão cuidar dos seus resíduos. E auxiliando a gente nesse projeto do Natal Espetacular, que a gente trabalha com materiais inservíveis, materiais recicláveis, já é um dado de você estar colocando que você está trabalhando essa questão da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Vai estar nos ajudando, seu nome vai estar aparecendo lá no nosso banner, no nosso outdoor, e você poderá, inclusive, usar desse projeto para dizer que a sua empresa está alinhada com a questão ambiental também. Olha aí. Maravilha. Então, quem vamos... estiver nos ouvindo pode procurar a Lazinha. Vamos ajudar, gente. Vamos lá. Maravilha, minha querida. Agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre o livro Mulheres Transformadoras. Inclusive está aí, ela vai mostrar para vocês, tá? Como que aconteceu isso? Conta um pouquinho para nós. Então, o livro Mulheres Transformadoras, eu penso que foi assim. E também pelo trabalho que a gente desenvolve no município. Só que na minha passagem pelo Vale do Ribeira, desses 10 anos, eu fui convidada pelo presidente da SOS Mata Atlântica a registrar a minha biografia no Museu da Pessoa. Eu não sou tão velha assim, tá? Mas meu nome já está no museu. Se procurar lá Museu da Pessoa, tem toda a minha biografia, sem cortes, do jeito que eu falei, os momentos que eu chorei, os momentos que eu ri. Então teve o áudio e as imagens, estão todas gravadas no Museu da Pessoa. Eu creio que alguém viu isso em algum momento e viu o trabalho que nós iniciamos na cidade, pelo Fundo Social de Solidariedade, e chegou uma editora dizendo, foi até no gabinete me procurar, porque o Fundo Social de Solidariedade não tem teto, a gente trabalha, a gente não tem uma sede, a gente trabalha junto com a SEBS, às vezes eu faço reunião no gabinete, a gente tem também a sala dos conselhos que a gente faz as reuniões, mas a gente não tem uma sede fixa. E também eu acho que não é o momento de gastar. Certo. Que a gente consegue ser versátil, assim. Sim. E aí a editora entrou em contato que queria falar comigo no gabinete. E aí a secretária do Gazeta passou meu contato, ela veio falar que ela queria que eu fizesse parte do livro Mulheres Transformadoras. Para mim, assim, eu fiquei, né, vou escrever um livro. Olha que legal. E foi, assim, muito gratificante. Porque ela pediu para que eu falasse sobre a minha biografia, né, sobre a minha vida, sobre a minha origem, os caminhos, e eu já tinha uma parte no Museu da Pessoa, então não foi muito difícil. Aí eu dei continuidade, porque no Museu da Pessoa estou até 2007, e aí eu dei continuidade dessa minha vinda para Pederneiras, para estar trabalhando lá, morando aqui e viajando todos os dias. Meu Deus, todos os dias? Todos os dias. E aqui em Bauru, e acabou, né? Fui agraciada com esse livro, que foi muito lindo. São 16 mulheres transformadoras da nossa cidade. Quem tiver a oportunidade, pode buscar lá no Empório Cultural do Boulevard. Eu creio que no outro empório também tenha. Então, assim, são 16 histórias de mulheres guerreiras mesmo. Não é porque eu faço parte, não. Mas eu li aqui o depoimento das mulheres, então, se quiser conhecer, compra lá. É a força, né? Eu sempre falo isso, que eu acredito muito na força da mulher. Só que, infelizmente, ainda muitas não acreditam no potencial que tem.
Inclusive eu tenho um grupo no Facebook que é Mulheres que Fazem a Diferença. Eu comecei a criar esse grupo recentemente, então a intenção é justamente publicar dicas de empreendedorismo, de coach, de empoderamento feminino, para que elas realmente extraiam essa força que existe. Exemplo, né? É assim, e eu creio que esse livro é mesmo um exemplo. Com certeza. E o que a Maravilha. gente põe como meta, se a gente corre atrás, a gente consegue alcançar o objetivo. Gente, eu não estou falando de mim, porque eu vim de uma família simples, morei no sítio e não tinha nem água quente para tomar banho. Mas assim, a gente não pode desistir no primeiro obstáculo. Não pode. A gente não pode. E se você põe um objetivo na sua vida, eu coloquei um objetivo na minha vida que quando eu me formasse, eu ia morar fora. Eu saí de Birajara e fui morar na capital. Olha que maravilha. Então assim, eu vou uma caipira mesmo em plena Nova York. Ai, que joia. Acho que você adorou. Quando você chegou em São Paulo, você ficou assim. Nossa. Adorei mesmo. E foi um aprendizado. Delícia. Então assim, a gente tem que pôr metas na nossa vida. Sim. A gente tem que pôr metas e não desistir nunca. Porque um dia o momento chega. Muitas vezes o nosso momento não é o momento de Deus. Exatamente. Tudo tem sua hora, não é? O meu marido concorreu a 5 eleições. Ficou suplente de deputado. E chegou o momento dele. Por mais problemas, por mais que as pessoas talvez não queriam naquele momento, era o momento nosso e o momento de Deus. Sim. E uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui. Vamos lá. Importante, porque a gente está falando assim de amor, de objetivo, de determinação. Meu marido foi 5 vezes candidato. Ele nunca, se vocês puxarem na história de Bauru, ele nunca abriu uma rede social ou foi numa imprensa para tacar pedra no telhado do vizinho. Sim. Então assim, a gente é isso que a gente preza para nossa vida. Qual o objetivo de você tacar pedra no telhado de vidro do outro? Nenhum. Então assim, e é isso que a gente tem com a gente. Não conseguiu agora, não vamos tacar pedra. Nossa, olha que foi o momento de Deus. Exatamente. Tá aí. Então é importante isso na vida da gente. O importante é realmente nós focarmos e persistência. Com certeza, com Não é? certeza. Persistência, vamos e as coisas vão acontecendo, o universo, Deus vai contribuindo para que as coisas se... Sem Ele a gente não caminha. Verdade. Sem Deus... E a gente chega, um dia a gente chega. Mas com Deus, né? com certeza, nossa. Com certeza. Maravilha, minha querida. E eu gostaria que você fizesse, já são 8h55, as suas considerações finais aí, porque já vou falar dos nossos queridos apoiadores daqui a pouco, infelizmente. Gente, passou 1 hora. Passa rápido. Olha que delícia. Não é bom? Ficaríamos até meia-noite conversando. Você quer ficar tranquilamente. Se o Carlos deixar, a gente fica. Aí, Carlão, deixa a gente ficar. Então, minha querida, mas pode fazer suas considerações finais, que você quiser falar alguma coisa para os empresários aí, para a iniciativa privada. Aí já pedi bastante, né, daqui a pouco, mas eles já entenderam o recado, eu tenho certeza que a gente vai receber ajuda. E, fique à vontade. Mas assim, eu queria dizer nisso tudo, sim, que para mim essa questão de eu estar hoje, né, como primeira dama, eu agradeço muito meu marido por ter dado essa oportunidade. Sim. Porque eu sempre trabalhei na área ambiental, eu nunca tinha... É óbvio que a gente ajuda um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas não da forma como eu estou fazendo. Entendi. De eu ir lá na comunidade, de conhecer os problemas das pessoas. E isso eu agradeço muito, meu marido. Bom. Dele ter dado essa oportunidade, porque a gente começa a enxergar a vida com outros olhos. Com certeza. Então, assim, seria importante que todas as pessoas se despissem um pouco das vaidades. Sim. E conhecer essa parte. Porque, assim, é gratificante. A gente vê que pessoas precisam muito. Sim. E a gente começa a enxergar a vida de outro modo. Então, assim, eu agradeço hoje muito a Deus por meu marido ter dado essa oportunidade, por Deus ter me iluminado, de eu ter seguido esse caminho para estar implantando o Fundo Social de Solidariedade no município. Ótimo. Voluntário, sem dinheiro. Eu sempre trabalhei, eu tenho 33 anos de carteira assinada. Esses 3 últimos anos eu não estou contribuindo. Estou para me aposentar, está faltando 2 anos que eu já fiz a contagem, mas isso não me desmotiva nunca. Eu estarei trabalhando enquanto meu marido estiver lá, na parte social e ajudando as pessoas. E eu acho
que a partir daí as esposas do prefeito precisam seguir essa linha. Ah, sim, Não também. existe mais isso de primeira-dama estar lá num spa, gente, precisa estar ajudando, Sim, porque tem muita gente que precisa de ajuda. com certeza. E nós, você com certeza é essa luz que está aí a iluminar aí todas essas as pessoas que precisam, e isso é muito louvável. E olha, que você continue sempre com essa garra, com essa força. Adorei Se te Deus conhecer. quiser. Obrigada. A Meu recíproca querido. é verdadeira. Você Nossa. também é linda. Ai, você é linda, uma gratidão. Eu creio que nós temos que terminar o programa aí. Mas, gente, então vamos falar rapidinho dos nossos apoiadores, né? Nós vamos falar então do João da JR, manutenção e instalação de ar-condicionado. Gente, o calor que está, entre em contato com o João Valdecir no telefone do seu vídeo, tá? Uma pessoa muito idônea, muito atenciosa, realmente muito verdadeira. Ele vai cuidar da qualidade do ar que você respira. Então, entre em contato com o João Valdecir e faz uma consulta com ele a respeito do ar-condicionado, instalação e manutenção. Depois tem o espaço Mila Guedes também, que são as meninas que sempre dão up no seu visual, um novo conceito de beleza para Bauru, com cortes, escovas, penteados, químicas em geral, manicure, pedicure, design de sobrancelha, sempre para deixar nós lindas, né? Então você pode entrar em contato com a Mila no telefone também do seu vídeo, marca um horário com ela para você conhecer como que funciona, tá ok? E o Dr. Enques também, melhorar o seu sorriso para realmente trabalhar melhor, para você ter uma vida mais feliz, né? Trabalha como clínico geral, clareamento, canal, próteses, implantes e ortodontia. Então entre em contato também com o Dr. Enques, faça um orçamento com ele, que você vai adorar o atendimento. É uma pessoa muito humanizada e com certeza vai te ajudar muito. E a Digital Contabilidade, faz 30 anos que eles estão no mercado já atendendo as empresas e agora estão com essa inovação da contabilidade online, digital online. Então se você tem uma pequena empresa, entre em contato com a Sônia, com o pessoal lá da Digital, peça um orçamento para ela, porque o preço realmente cai muito a mensalidade devido a essa utilização das redes sociais, enfim, do software, né, que eles criaram. E trabalham muito fortemente com DP, com o Departamento Pessoal, Fiscal, Consultoria e Recuperação de Impostos. Tá ok, meus queridos? Infelizmente nós terminamos o programa, que já são 9 horas, olha aí, 21 horas. Lazinha, gratidão, muito obrigada por você ter vindo, adorei te conhecer. Viu? Que você continue sendo, como eu já disse, essa luz, essa garra, essa força, porque todos nós precisamos realmente disso. Obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer estar essa hora com você. E quando precisar, estarei à disposição, sim, porque eu adorei muito mesmo a gente estar conversando e é importante que as pessoas conheçam o trabalho. Sim, né? sim. Muito em breve você estará de volta aqui, com certeza. Ah, muito obrigada. Tá bom? Obrigada mesmo. Viu? Muito Gratidão obrigada. também. Gratidão. Gente, muito obrigada. Desejo um feriado maravilhoso, né? Que amanhã é feriado, final de semana. E semana que vem, na próxima sexta-feira, estaremos aqui ao vivo e a cores com vocês novamente, tá bom? Gratidão por mais esse encontro.